Graça e paz a todos. Estudaremos a lição de número 6, cujo título é A Bíblia como guia para a vida. A palavra de Deus é aquela que nos guia em toda a nossa caminhada. Nós vamos ver que na tela nós temos os tópicos e subtópicos, bem como os objetivos a serem alcançados no estudo dessa lição. No tópico 1, nós temos a Bíblia é um alicerce para a vida. No tópico 2, a Bíblia nos torna pessoas sábias. E no 3, a Bíblia e a prudência para a vida. Na sequência, nós temos aí os nossos objetivos, né? Devemos lembrar sempre que os objetivos da nossa lição, eles nos orientam para que nós possamos direcionar bem a nossa aula. Enfatizar que o crente deve alicerçar a sua vida na Bíblia é o primeiro. O segundo, esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. No 3, nós temos aí mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. Eu peço sempre, no início dos nossos vídeos, a gentileza para que você possa nos ajudar divulgando o nosso canal, inscrevendo-se e dando o seu like. Dessa forma, esses auxílios chegarão a mais pessoas que necessitam de material de apoio para a preparação das suas aulas todos os nossos domingos. Vamos então para a nossa aula. Temos na nossa introdução a ideia de que Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna, conforme nos diz João 5,39. Nessa lição de hoje, nós vamos ver que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Conforme nos diz a lição, abre aspas, a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão, fecha aspas. No capítulo 1 da Epístola de Tiago, algumas verdades podem ser destacadas em relação ao nosso procedimento com a Palavra de Deus. Em primeiro lugar, o verdadeiro crente, estou dizendo o verdadeiro crente, ele nasce da Palavra de Deus. Conforme Tiago 18, precisamos remover a erva daninha da impureza e da maldade. Também é requerida uma atitude correta para receber a palavra. Recebei com mansidão a palavra em vós implantada. A mansidão é o oposto da ira, conforme Tiago 19. É necessário adubar o terreno para que a semente frutifique. A palavra deve ter raízes profundas em nossa vida. Nós aceitamos de bom grado a transformação que Deus opera em nós através da palavra. Tiago, ele ainda vai falar acerca do resultado da percepção da palavra. Ele nos diz, o qual é poderosa para salvar as vossas almas. Quando nós nascemos da palavra, ouvimos a palavra, recebemos a palavra e praticamos a palavra, podemos ter garantia da salvação em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, o verdadeiro crente pratica a palavra, conforme Tiago 1:22 ao 25. Não basta ouvir e ler a palavra. É preciso, obviamente, praticar esta palavra. Não basta apenas o conhecimento da verdade, é necessário também a prática da verdade. Viver e praticar, não é mera teoria. Muitos crentes marcam a Bíblia, mas a Bíblia não os marca. Há grandes benefícios em se praticar a palavra. Primeiro, quem pratica a palavra conhece a si mesmo. Tiago 23:24. A palavra aqui em Tiago é comparada não com a semente, mas com o espelho. O principal propósito do espelho é o quê? O autoexame. Quando nós olhamos para dentro da palavra e compreendemos o que ela diz, nós nos conhecemos a nós mesmos. É por isso que a lição nos diz, Tiago confirma, assevera, que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Tiago 1:21. Nós iniciamos, depois da nossa introdução, o nosso tópico de número 1, que vai dizer, a Bíblia é um alicerce para a vida. O ponto 1 nos diz, a palavra de Deus é alicerce. É importante nós ressaltarmos que a Bíblia é a única infalível revelação, escrita divinamente inspirada. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Você conhece essa parábola, Mateus 7:24? Os verdadeiros seguidores de Jesus não irão apenas ouvir as suas palavras, mas praticá-las. Aquele que constrói a casa sobre a rocha é um discípulo que ouve e obedece, e não um impostor. Praticar
O resumo desse grande ensinamento sobre a casa construída sobre a rocha é que nem as crises dessa vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo Jesus e na sua palavra. O ponto 2 vai nos dizer: a palavra de Deus é luz. O mundo antigo não conhecia a iluminação, claro, como nós conhecemos hoje. Era comum as pessoas carregarem consigo pequenos potes de cerâmica contendo óleo, e a luz dessas lamparinas iluminava apenas o próximo passo do caminho. Não vemos, aplicando essa questão espiritualmente, na nossa caminhada nós não vemos o percurso todo de uma só vez, pois quando seguimos a palavra, caminhamos pela fé, um passo de cada vez sendo iluminado pela palavra. Cada ato de obediência mostra o passo seguinte e, por fim, chegamos ao nosso destino final, a eternidade. A palavra de Deus é lâmpada e também é luz, conforme nos diz o verso 105 do Salmo 119. Ela revela-nos coisas sobre Deus e sobre nós mesmos. É por isso que o nosso Senhor, Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas. João, capítulo 8, verso 12. E também Paulo, ele vai ensinar que devemos andar como filhos da luz. Efésios 5:8. O que ele quer dizer? Afastados da prática do pecado, conforme 1 João 3:8. No tópico de número 3, nós vamos ver que a palavra de Deus é imutável. Tendo a inspiração divina como fundamento, ratificamos, reforçamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final, tanto de fé bem como de prática. Ele é plenamente confiável. Sua palavra é absolutamente constante e imutável. Deus não mente e nem pode mentir. Portanto, os princípios bíblicos e as doutrinas revelados nas Escrituras têm aplicação hoje, assim como tiveram no passado. Podemos resumir que os padrões da ética e da moral cristã não podem sofrer mudanças. Os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim, nós chegamos à sinopse, o resumo do nosso tópico de número 1, que diz: a vida do crente está alicerçada na imutável palavra de Deus. No tópico de número 2, nós temos como título: a Bíblia nos torna pessoas sábias. E o ponto de número 1 nos diz o conceito de sabedoria. O que é sabedoria segundo a palavra? O substantivo hebraico para sabedoria é romá no hebraico, e o seu correspondente em grego é sofia. Então, sofia no Novo Testamento, ela indica uma palavra geral para todos os tipos de sabedoria, tanto divina quanto humana, conforme os versos que aparecem aí na tela, no slide, para que você possa fazer a conferência. Ambas as palavras, tanto hebraicas como gregas, elas têm o sentido de habilidade, de experiência e indicam, apontam para uma ideia da qualidade de quem é sábio. Então, ter sabedoria é pensar bem e agir bem em qualquer empreendimento realizado, seja secular ou espiritual. Por isso que Deus, na nossa vida, Ele nos guia tanto nos aspectos espirituais como nos materiais. E Ele é a principal fonte de todo o bom pensamento e de toda boa realização. Provérbios número 7, verso 8. No ponto de número 2, nós temos Deus como sendo a fonte de sabedoria. 1 Coríntios 2, 6 e 7. Os crentes são as pessoas mais sábias do mundo. Em última análise, o homem ele possui sabedoria apenas como um dom de Deus. Ela vem pela revelação divina. Este dom é especialmente o conceito do Novo Testamento acerca da sabedoria, mas ela também aparece lá no Antigo Testamento. Nos dias do Novo Testamento, o conhecimento dos rabinos da sabedoria e sua interpretação da lei eram tão definidos que aqueles que não eram educados no rabinismo poderiam ser descritos e eram chamados e considerados como sendo amaldiçoados, conforme João 7,49, Salmo 14,1. A frase temor do Senhor não significa em ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração, Deuteronômio 10,12. Ninguém deseja estar perto do ser que ele teme. Então o conceito bíblico de temor
tem uma dimensão muito mais ampla que a da nossa palavra. Medo, temor em português. O ponto de número 4 nos diz os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Salmo 119, 98 ao 100. Essa afirmação significa que ele, o salmista, adquiriu sabedoria ao aplicar os mandamentos do Senhor na sua vida. Um homem temente a Deus aprende a viver com prudência em todos os seus caminhos. 1 Samuel 18,14. Ao guardar os mandamentos bíblicos, nós garantimos que Deus está ao nosso lado e o tornamos nosso amigo. E sem dúvida, isso é mais sábio que os que os tornam inimigo deles. Chegamos aí à sinopse do nosso tópico de número 2, que diz: Deus é a fonte da sabedoria e por isso o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Logo, meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida nos torna pessoas sábias. Encerramos aqui o tópico 2 de Espero. No vídeo de número 3, nós falaremos no tópico 3 que diz a Bíblia e a prudência para a vida. Te aguardo lá mais uma vez. Já chegando no nosso tópico 3, que tem o título A Bíblia e a Prudência para a Vida. O ponto 1 nos diz o conceito de prudência. Em termos gerais, a prudência nós podemos identificar como sendo a virtude que evita a ação que nos levam a correr determinados riscos. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. O ponto 2 nos diz sobre a prudência dos justos. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Um homem tem sabedoria para orientá-lo em seu caminho, ajudando-o a caminhar como deve fazer. O homem aprende a lei, então obedece os ditames da lei, aquilo que a lei diz, para que ele possa tê-la como bússola no seu andar diário. O homem prudente, que é esperto no bom sentido do termo, considera cuidadosamente os seus atos e sabe por que faz certas coisas e não faz outras. Ele tem uma mente instruída e segue essa mente instruída pela palavra de Deus. A palavra grega, Sofia, que significa sabedoria, é o conhecimento que olha para o coração das coisas, para a essência das coisas, que as conhece tal como realmente são. E a outra palavra, phronesis, que significa prudência, é a compreensão que leva o homem temente a Deus a agir corretamente. Os homens têm essa sabedoria e prudência simplesmente porque Deus revela o mistério da sua vontade. O ponto 3 vai nos dizer sobre os benefícios da prudência. Quais benefícios são esses? O livro de Provérbios ele descreve os benefícios da prudência. A pessoa prudente ainda pensa antes de agir para não ser influenciado. Provérbios 14:15. As palavras vede prudentemente refletem ou traduz os termos grego blepete e apribos, cuja tradução mais literal seria vede acuradamente e cujo sentido é dai grande atenção. O cuidado em nosso andar cristão nos é aqui recomendado por Paulo, a fim de que estejamos alerta em estado de preparação espiritual através da intimidade com Cristo e da instrução em Cristo. Não se trata de um resultado automático, porquanto subentende um desenvolvimento cuidadoso em Cristo, mediante o emprego de todos os meios espirituais que estão disponíveis a nós. Vede como andais, nos diz a palavra. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécios, como tolos, conforme nos diz Paulo em Efésios 5:15. Ele vai nos dizer, olha, não vivam como nécios. Esta palavra nécios, no original grego, é azopos e refere-se à condição espiritual de ignorância, que mostra ou que caracteriza aqueles que se acham em trevas, aos quais, portanto, falta a iluminação espiritual. Então, nécio é aquele sem a iluminação espiritual. Olha só o que Paulo diz, das trevas e da ira, conforme nos diz Efésios 2, versos 2 e 3. Ele continua dizendo, tornai-vos como sábios. Nesse ponto, a palavra grega que significa sábio, no texto grego é sófos, ainda que em sentido espiritual. Essa palavra indica aqueles que foram espiritualmente iluminados, não é uma sabedoria humana.
para que se tornem sábios, dotados de discernimento. Nos evangelhos, Cristo, ele enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como alicerce, fundamento e regra da sua vida. Mateus 7,24. Sejamos sábios e prudentes conforme nos orienta a palavra de Deus. Na sinopse, o resumo do tópico 3 nos diz: a prudência e a sabedoria na prática. Temos aí a nossa conclusão, que vai nos dizer: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Que Deus possa abençoar a tua vida e eu te aguardo na nossa próxima lição. Deus abençoe e que a paz do Senhor esteja sobre você.